Agradeço o convite do departamento, a professora Catarina, a Bádia. Às vezes eu fico em dúvida se o convite é ao Ministério da Educação, em alguns convites, ou se é porque eu coordenei a conferência, ou porque estou coordenando o Fórum Nacional da Educação, e fico meio numa situação de como o convite acontece. Nós temos, durante esses 3 últimos anos, coordenado um pouco a discussão, a mobilização em relação ao Plano Nacional de Educação. Eu digo esses 2, 3 anos porque, como já foi dito aqui, a Conferência Nacional de Educação tratou sobre a discussão do sistema e a perspectiva do novo Plano Nacional de Educação. E esse ano, mais acentuadamente, depois que o governo apresentou o projeto ao Congresso Nacional, e o Congresso tem, tanto o movimento social como o Congresso tem feito um debate muito forte sobre o plano, seja na academia, nas universidades, no movimento sindical, nas assembleias legislativas dos estados, na própria Câmara, na comissão especial da Câmara dos Deputados, etc. Eu vou tentar expor para vocês o plano, o que nós estamos discutindo, qual o contexto, quais as possibilidades, as perspectivas que nós temos para o plano. Lembrando que eu sempre digo que o plano não é uma política de governo, não é uma política do nosso governo. O plano é uma política para o Estado brasileiro. A política do governo é a política apenas de fazer com que o plano seja aprovado. Essa é a política, mas o plano em si é o planejamento do Estado brasileiro, para o governo que se apresente nos próximos 10 anos. Bom, pode me ajudar. Eu costumo dizer que o plano que nós estamos discutindo, ele tem basicamente 3 bases de sustentação. Primeiro, a avaliação do PNE que terminou em 2010. Segundo, o contexto que nós temos da educação brasileira. E o terceiro, da mobilização social que tem acontecido em nosso país. Sobre a avaliação do Plano Nacional de Educação, eu coloquei 3 ou 4 questões aqui que é importante que nós levemos em consideração em relação ao novo plano, a avaliação do plano que passou e o novo plano. O primeiro, que é muito forte, que nós não podemos esquecer, é que o plano passado, ele tinha o financiamento presente nele, pelo menos 9 artigos, e foi vetado. E esse veto não foi retirado. Mesmo que nós tenhamos, no governo atual, avançado bastante em relação ao financiamento, mas o veto permaneceu em relação ao financiamento da educação no plano passado. Por que é importante colocar esse ponto como avaliação do plano passado? Porque eu acho, muitos colegas entendem que sem o financiamento ficou difícil, muito mais difícil. Não é nem a implementação das metas ou das metas do plano passado, mas a implementação do próprio plano nos estados e nos municípios. Aqui eu já vou logo dizendo para vocês, dos 26 estados do Distrito Federal, 11 fizeram o plano estadual de educação. E dos municípios, 5.560, menos da metade. Então você veja, o plano que é nacional, que devia se desdobrar em planos estaduais e municipais, teve uma dificuldade. Talvez uma das dificuldades, um dos problemas, não apenas esse, mas o financiamento entra forte nessa questão. Segundo ponto que nós colocamos em relação ao plano passado, é que o plano ele não teve monitoramento.
não foi capaz de ser monitorado e, portanto, se não tem um sistema de monitoramento, consequentemente, nós não tivemos condições de acompanhar, vamos dizer, o tempo do plano. O terceiro ponto que nós colocamos é aquele que eu já falei, de não efetivar os planos estaduais e municipais. Ora, se você tem uma meta que está estabelecida a nível nacional e você não tem a implementação dessa meta lá nos estados ou nos municípios, ela dificilmente vai se concretizar. E o que eu falei para vocês em relação à implementação é um dos pontos que nós colocamos como uma avaliação em relação ao plano passado. Agora tem uma outra questão, que o plano passado, não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de olhar, ele tinha 295 metas. Aqui, primeiro tem uma questão que muitas dessas 295 metas não eram metas. Né? Por quê? Porque meta é aquilo que se mede, né? Para ser uma meta, você tem que ter um indicador para poder a meta ser medida. Dessas 295 metas, muitas e muitas não eram metas. Eu aqui costumo dar o exemplo, eu era secretário de Educação Básica no Ministério da Educação em 2004, e um dos documentos que eu botei próximo lá de mim foi o Plano Nacional de Educação. E tinha lá, sobre a educação infantil, tinha uma meta que dizia o seguinte: criar um documento sobre a qualidade da educação infantil. Aí eu articulei, criamos um grupo, e o grupo discutiu pelo Brasil todo, fez seminários, e criamos o documento sobre a educação infantil. Bom, feita a meta, né? 100%. Agora, o que criar um documento da educação infantil interfere qualitativamente no desenrolar da educação infantil, por exemplo? Fica difícil de saber. Até saber se realmente o documento era bom ou não. O documento foi feito, né? E está disponível, inclusive. Agora, será que o documento é bom? Não é um documento mesmo que garante que a qualidade da educação infantil? Então, 295 metas. Se eu perguntar aqui a vocês, vocês vão ter dificuldade, inclusive, de saber quais são as metas, ou algumas, porque ficou solto, né? Não houve. Segundo, que se você tem 295 metas, quais as estratégias para que essas metas acontecessem? Também é outro problema que nós encontramos no plano, porque tinha meta, mas não havia a estratégia para essa meta acontecer. E por último, eu coloquei aqui a falta de estratégia para o plano. Qual é a estratégia para implementar o Plano Nacional da Educação? Também foi um ponto que nós encontramos. Bom, isso aqui, pessoal, eu coloquei porque dessa avaliação aqui que nós apresentamos uma outra forma no plano que hoje está em discussão. É claro que tem vários aspectos do plano dessas 295 metas que houve avanço, e tem aspectos que tem meta, tratando assim meta, que também não saiu do lugar. E tem outras que avançou e etc. Bom, em relação ao contexto da educação, qual é o contexto que hoje nós discutimos o plano? E essa questão aqui eu coloco porque para fazer um pouco da relação com o contexto do plano passado, né? Existe uma diferença de contexto na educação brasileira muito forte, né, desses dois períodos, o período do plano passado e o período que nós estamos discutindo esse plano. O primeiro aspecto que eu coloco é que esse plano, você está discutindo um plano, uma proposta que foi apresentada.
o plano passado, não sei se todos aqui lembram, foram apresentadas 2 propostas ao Congresso Nacional. E por que foram 2 propostas? Porque nós tivemos um problema. Não houve possibilidade de você unir não é bem o nome, mas colocar na mesma mesa sociedade política administrativa do país e sociedade civil organizada. Não houve essa possibilidade. O que aconteceu? A sociedade civil se organizou nos congressos, nos CONEDs, né, foram 5 CONEDs, e definiu uma proposta de plano da sociedade e entregou ao Congresso Nacional. Aí o que o governo fez? Apresentou o seu projeto. Então, 2 projetos no Congresso Nacional. E o debate, naquele momento, foram feitos em cima de dois projetos. Então, totalmente, esse é um dos aspectos que se diferencia do momento que nós estamos discutindo o plano. Mas tem os 3 pontos que eu quero colocar nesse contexto. Primeiro, que nós estamos discutindo a educação brasileira e tentando implementar a educação no nosso país nesse último período através da concepção sistêmica da educação. Ou seja, a educação da creche após graduação. Aqui tem uma diferença muito grande para um período recente no nosso país, onde nós criávamos oposições entre níveis da educação, ou entre etapas, ou entre modalidades. Muitas vezes, numa reunião como essa aqui, discutíamos o que era prioridade na educação brasileira. Era o ensino superior ou a educação básica? E aí, dentro da educação básica, o que é prioritário? É a educação infantil, o ensino fundamental ou o ensino médio? E nesse período recente, vocês sabem que o ensino fundamental foi, na educação básica, colocado como prioritário, por exemplo. E o plano, muitas vezes, na educação básica, se reporta ao ensino fundamental, deixando, muitas vezes, a educação infantil, o plano passado, a educação infantil e o ensino médio fora, praticamente. É bom, nessas horas é bom, inclusive, a gente dar exemplos do que significou essas oposições. Por exemplo, na educação básica. Vou dar o Fundef. Não sei se todos lembram aqui, mas o Fundef era um fundo para o ensino fundamental. Deixava de lado as etapas e modalidades, até a educação de jovens e adultos, que aprovou na Câmara uma emenda, foi uma emenda aprovada na Câmara ao Fundef para o ensino fundamental, ela foi vetada. Então o Fundef era só para o ensino fundamental. A merenda escolar, para o ensino fundamental. Não tinha para a educação infantil e ensino médio. O livro didático, Programa Nacional do Livro Didático, apenas para o ensino fundamental. E assim, quase todos os programas criados eram canalizados para o ensino fundamental. Hoje, nós trabalhamos na perspectiva de uma ação sistêmica da educação. Claro que tem os gargalhos, uns maiores do que os outros. Por exemplo, se você for dizer que você não tem mais problema na educação infantil do que no ensino fundamental, tem. Consequentemente, tem desde a matrícula e etc., a estrutura da educação infantil e etc. O segundo ponto que nós colocamos é um pouco do que o professor Erasto colocou, do sistema articulado. Mesmo que os artigos 23, 211 e 214 da Constituição não estejam regulamentados, porque é nesses 3 artigos que fala da cooperação e da colaboração dos 3 entes federados, mas o desenvolvimento da educação tem sido trabalhado na perspectiva do sistema articulado, ou seja, de articular verdadeiramente os 3 entes federados, mesmo que você não tenha uma regulamentação dos artigos da Constituição que tratam dessa questão da cooperação e da colaboração. Aqui, para aqueles que gostam de pesquisar, e aqui é o lugar da pesquisa, um dos programas do Ministério que tenta avançar um pouco sobre a questão do sistema articulado é o PAR,
o plano de ações articuladas.